Olá! O nosso trabalho versa sobre a avaliação do sistema de microdrenagem visando a sustentabilidade de área urbana com problemas de alagamentos e influência das marés. O mesmo foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade de Pernambuco, por meio do Grupo de Recursos Hídricos da Escola Politécnica, o Aquapoli. O processo de urbanização acelerado e não planejado das cidades tem apresentado grandes mudanças no meio ambiente, acarretando sérios problemas para a infraestrutura urbana. Um dos impactos decorrentes desse desenvolvimento acelerado está relacionado à drenagem das águas pluviais, caracterizado pelos alagamentos nos centros urbanos na ocorrência de chuvas. Este processo produz o aumento e a aceleração do escoamento superficial das águas pluviais, além de diminuir a capacidade de infiltração da água no solo. Essa situação se agrava principalmente nas planícies costeiras, como é o caso da cidade do Recife, que teve seu processo de urbanização de forma desordenada e possui um sistema de drenagem altamente vulnerável às oscilações de maré, podendo provocar sérios problemas de alagamento em períodos de chuva intensa combinados com maré alta. Diante das peculiaridades urbanísticas e geográficas apresentadas pela cidade, atualmente o Recife apresenta 159 pontos de alagamentos, catalogados pela Enlurb, que é o órgão gestor da drenagem da cidade, como os mais críticos. Com base nesse cenário, o objetivo principal do trabalho é avaliar o sistema de microdrenagem de um desses pontos de alagamento, identificando as principais causas associadas ao problema e propondo melhorias para a adequação da rede de drenagem local. Em linhas gerais, a avaliação proposta para o sistema de microdrenagem da área estudada foi conduzida a partir das seguintes fontes de informação. Primeiramente, foi realizada a articulação com técnicos da Prefeitura do Recife, onde foram procedidas reuniões com técnicos da Enlurb, que é o órgão responsável pela gestão de drenagem do Recife, para a definição do ponto crítico, obtenção de dados topográficos e cadastrais da rede de drenagem na área estudada, que fundamentaram a análise. Também foram realizadas visitas de campo, abrangendo dois períodos, o seco e o chuvoso. No período seco, foram identificados, fotografados e mapeados os principais elementos de drenagem, com interferência direta ao ponto crítico de alagamento. Já no período chuvoso, foi acompanhado no seu momento mais intenso de precipitação, observando as alturas de lâmina d'água e a extensão do alagamento provocado em decorrência da ocorrência do evento de precipitação considerado. A apresentação dos resultados e a discussão dos mesmos se dará da seguinte forma. Primeiramente, será apresentado o estudo de caso definindo as características físicas da área de estudo, bem como o diagnóstico da rede de drenagem existente. Também serão discutidos os reflexos de um evento de precipitação intensa no ponto crítico estudado, as condições de topografia local e as constatações verificadas na rede de galerias de drenagem na área de estudo. O ponto crítico de alagamento, objeto de análise deste trabalho, está localizado no bairro da Soledade, município do Recife, mais especificamente no cruzamento da Avenida João de Barros com a Rua Joaquim Felipe. Para a consolidação desse estudo, foi necessário analisar o incremento do volume de escoamento provocado pela urbanização, a montante do ponto crítico em questão. Assim, outros bairros vizinhos ao bairro da Soledade, como bairro da Boa Vista e Santa Amaro, também foram considerados na análise. A figura apresentada a seguir mostra a definição da área de contribuição ao ponto crítico de alagamento estudado, apresentando uma área de 5,42 hectares. O quadro apresentado pontua as principais características físicas da área, no que diz respeito ao processo de urbanização do local. Como já foi mencionado, a área de abrangência do estudo contempla outros bairros vizinhos ao bairro da Soledade, o Boa Vista e o Santa Amaro. Em 1988, surgiu o bairro da Soledade, cuja área pertencia ao bairro da Boa Vista. Em 1996, o bairro da Boa Vista possuía a segunda maior área construída do Recife e o bairro de Santa Amaro a quarta maior área construída. Em 2003, o bairro de Santa Amaro apresentou um crescimento de 49% da área construída e o bairro da Boa Vista um crescimento inferior a 20%. O bairro da Soledade é predominantemente residencial, segundo os dados do IBGE no ano de 2000. De acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo da cidade do Recife, a área de contribuição ao ponto de alagamento encontra-se situada na zona de urbanização preferencial 1, possibilitando alto poder construtivo.
O processo de urbanização da área, assim como para todo o Recife, ocorreu principalmente a partir de 1970, como reflexo do aumento populacional registrado entre o período de 1940 a 1970. A figura apresentada mostra imagens históricas aéreas da área de estudo, datadas nos anos de 1974 e 2007. Nelas, observa-se que não houve avanços significativos no processo de urbanização, uma vez que sua consolidação se deu antes desse período, quando o bairro da Soledade ainda pertencia ao bairro da Boa Vista. Apesar disso, é possível observar algumas mudanças caracterizadas pelo processo de verticalização, com a construção de mais edifícios. Com o intenso processo de ocupação sem o devido planejamento urbanístico, aliado à falta de infraestrutura de drenagem, é inevitável que ocorra problemas de alagamento nos eventos chuvosos. Através de um rápido levantamento nos sites de pesquisa da internet, puderam-se encontrar diversos artigos e reportagens que refletem esta problemática na área estudada. A figura apresentada mostra a imagem dos alagamentos nos meses de julho, junho e abril de 2013. Durante as visitas de campo que foram realizadas com o intuito de reconhecer a área em estudo e verificar as causas dos alagamentos que ocorrem atualmente, observou-se uma série de problemas que podem estar associados à má drenagem no local. Dentre eles, tem-se bocas de lobo obstruídas, resíduos nos elementos de drenagem, folhas secas presentes nas bocas de lobo e árvores próximas às bocas de lobo, podendo ocorrer a obstrução deste elemento de drenagem em detrimento da invasão de raízes dessa árvore. Drenagem de prédio ligado ao elemento de drenagem da via e presença de esgoto na rede de drenagem. Durante o percurso que se concentrou entre a rua Joaquim Felipe e a avenida João de Barros, todos os elementos de drenagem foram georreferenciados e fotografados, gerando assim um mapeamento apresentado. Entre os dias 25 e 26 de junho de 2014, a região metropolitana do Recife sofreu com um evento extremo de precipitação que causou vários transtornos à população. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, o total precipitado na estação automática Recife 303A entre 22 horas do dia 25 e 18 horas do dia 26 foi de 107,6 milímetros, correspondente a 35% do total da média do mês de junho. A maior parte do total precipitado neste dia concentrou-se no curto período, tendo precipitado 66,8 milímetros entre 6 horas e 10 horas do dia 26. Na oportunidade, a maré estava baixa, atingindo a baixa-mar de 0,3 metros às 9 horas e 45 minutos. O gráfico apresentado mostra os registros da precipitação deste evento e a curva de maré neste dia. Os impactos desse evento refletiram-se principalmente na mobilidade urbana, com alagamentos em vários pontos estratégicos da cidade, que na oportunidade sediava uma das partidas de futebol da Copa do Mundo. As fotografias mostram os efeitos deste evento no ponto crítico estudado. No momento da foto, registrada às 9h54, já havia precipitado 73,2 milímetros, o que corresponde a 68% do total precipitado neste evento, e a maré estava baixa. Essa situação provocou uma altura aproximada de alagamento na ordem de 14 centímetros acima do nível da calçada. Na oportunidade, foi delimitada uma área de alagamento com base nas observações in loco, durante o evento de precipitação intensa considerado. A figura mostra o resultado dessa delimitação. Diante disso, verificou-se que a área de alagamento apresentou uma extensão média aproximada de 1.300 metros quadrados. Estima-se que o volume de água de alagamento provocado pelo evento de precipitação foi da ordem de 182 metros cúbicos. A cidade do Recife possui uma topografia relativamente plana, ou seja, é uma área de planície, que no geral apresenta cotas que variam de 0 a 5 metros, podendo atingir valores um pouco superiores. Na figura apresentada, o azul mais escuro indica áreas mais altas. Verifica-se que no ponto crítico estudado encontra-se numa situação de confinamento entre as áreas mais altas. Essa situação possibilita o direcionamento de escoamento superficial das águas pluviais para o ponto em questão, deixando numa situação de retenção quando o sistema de drenagem do local não funciona adequadamente. E isso de fato ocorre, onde nesse trecho apresenta uma condição desfavorável de escoamento pelos condutos subterrâneos, dificultando o deslocamento do fluxo das águas pluviais pelas galerias.
Durante a análise da rede de drenagem no bairro da Soledade, verificou-se que alguns trechos estavam estrangulando o fluxo das águas pluviais, causando problemas de alagamento em algumas áreas do bairro. A figura mostra o perfil longitudinal da galeria de drenagem, situada na Avenida João de Barros até a Rua do Príncipe, representando os trechos com problemas de declividade e que interferem no deslocamento do fluxo do escoamento. Para a localização do ponto crítico estudado, o mesmo é representado no perfil apresentado pelo P4 ou pelo poço de visita 4. As principais consequências desta irregularidade na rede de drenagem local são retenção do fluxo das águas pluviais nos poços de visita, mais especificamente no P4, que é o local de ocorrência do alagamento, e o acúmulo de sedimentos, provocando a diminuição da seção hidráulica na tubulação neste trecho. As possíveis causas desta irregularidade na rede de drenagem local podem estar associadas ao recalque da estrutura, nos casos dos poços de visita, e à ocorrência de solo mole. O quadro a seguir apresenta os dados cadastrais da rede de drenagem na área estudada. Nele é possível observar que o maior desnível a ser vencido é de aproximadamente 24 centímetros, num trecho de galeria com extensão de 7,3 metros, representando assim uma declividade negativa de 3,29%. Este trecho encontra-se entre os poços de visita 4 e 5, local este onde ocorre o alagamento estudado. Por fim, conclui-se que as ações necessárias para o ponto crítico de alagamento estudado são controle efetivo da urbanização, evitando a impermeabilização excessiva das poucas áreas de solo exposto ou com vegetação, identificação dos trechos obstruídos da rede de drenagem, limpeza das ruas e calçadas, incentivo ao uso de grelhas com manutenção sistemática, em substituição às bocas de lobo convencionais, evitar o bombeamento imediato da água da drenagem dos prédios situados na rua Joaquim Felipe, no momento em que está chovendo, recorrendo a técnicas de retenção de água, e uso de microrreservatórios de detenção em nível de lote, visando a redução dos picos de cheia e, consequentemente, alagamentos, podendo servir como um acumulador de águas pluviais para posterior reuso. Muito obrigado. Perguntas e comentários podem ser encaminhados para o e-mail de contato disponibilizado, marcos15barbosa@hotmail.com. E aqui são apresentadas as referências utilizadas no desenvolvimento deste trabalho.